Olá pessoal, tudo bem? Continuando a nossa playlist de segurança da informação, agora queremos trabalhar o tema auditoria. Então, o que vem a ser auditoria para os autores que trabalham nesta área? Auditoria é um exame cuidadoso, criterioso, que visa verificar, né, se o que está previsto, se o que foi planejado está efetivamente ocorrendo, está efetivamente acontecendo, né? E alguns autores, como Sherman, 2002, diz que a auditoria propriamente dita consiste na revisão dos registros de uma empresa ou organismo. Então, registro no sentido contábil, no sentido de logs de computador, no sentido de arquivos, de banco de dados e coisa desse tipo. Lopes de Sá diz o seguinte, que a auditoria é a técnica do exame sistemático dos registros, visando apresentar conclusões críticas e opiniões. Qual é a motivação para se fazer auditoria? Primeiro, a obrigação legal, né? Então, a nossa legislação, ela obriga que haja a questão da auditoria, né? Muitas vezes essa imposição está no estatuto da empresa, outras vezes é na hora da imposição de terceiros, como bancos e outras questões, né? A imposição acionária dos acionistas, se as empresas vão se fundir, ou o processo de fiscalização de órgãos como o Tribunal de Contas Estadual, o Tribunal de Contas da União, Casa Legislativa, por exemplo, e os ditames, né, da própria legislação. Essa auditoria ela pode ser basicamente de três tipos. Ela pode ser interna, normalmente os órgãos têm um serviço de auditoria interna. Então é um funcionário que faz isso, que está ali todos os dias, que normalmente está dentro do organograma da empresa. Ela é externa quando se contrata um terceiro para fazer isso. Ou ela pode ser combinada. Nessa auditoria externa, ela pode trabalhar em cima de uma base inicial dessa auditoria interna e ela vai orientar a melhoria do trabalho dessa instituição. Qual é a diferença? Então, basicamente, nós temos aqui, na auditoria interna, ela é realizada por um funcionário da empresa, enquanto que na externa é por alguém que não é profissional da empresa e é contratado. O objetivo principal da auditoria interna é atender os objetivos da empresa, né? Fazer com que as coisas funcionem como deveriam ser. E normalmente o objetivo principal da auditoria externa é atender o interesse de terceiros, como um órgão fiscalizador. A auditoria interna visa aperfeiçoar procedimentos. Então, por exemplo, uma política de backup que está deixando de fora alguma coisa, que não está sendo feita, por exemplo, no prazo ideal, né? Enquanto que a externa visa a revisão, então visa trazer uma visão de fora que não está comprometida com o processo. Na interna, o auditor é independente das áreas, mas é subordinado à direção da empresa, então isso pode ser um problema, muitas vezes, de independência. Enquanto que na externa é uma pessoa que vem de fora, normalmente uma pessoa de outro estado, alguém que vem fazer uma checagem de forma mais livre, mais independente. A interna, o trabalho é contínuo, né? Então você tem os 12 meses do ano, essa pessoa vai estar trabalhando, vai estar cumprindo um processo, né? Um procedimento dentro da empresa. Enquanto que a externa é um trabalho eventual, ela pode acontecer de forma semestral, anual, bianual, ou de alguma coisa que seja determinada pela lei ou que esteja dentro do interesse da empresa. Normalmente, a auditoria interna recebe um salário, enquanto que a externa é honorário, né? Um contrato que ela tem para cumprir. Lopes de Sá diz que o planejamento de uma auditoria, né, é feita de forma preliminar pelo auditor e se caracteriza pela previsão dos trabalhos que deve ser executado em cada etapa, a fim de se cumpra integralmente a sua finalidade. Então, baseia-se nas experiências anteriores, né, nas práticas ligadas a essa área, nos levantamentos iniciais. Então, quem pediu uma auditoria e tem uma visão, já tem uma concepção do que pode estar errado, então já dá uma ideia tal. Nas experiências de terceiros, por exemplo, outras pessoas que já auditaram essa empresa, ou de pessoas mais experientes dentro da empresa de auditoria e por aí vai. Nas normas de auditoria, nessas normas você vai ter uma sequência, você vai ter um procedimento, você vai ter uma linha de ação. E nas normas especiais de cada caso, quando for o caso. Objetivo de uma auditoria. Então você tem uma série de objetivos aí, nós vamos listar alguns aqui. Por exemplo, obter conhecimento sobre a atividade da empresa. Então essa atividade está sendo bem feita, essa atividade está sendo feita de forma eficiente, de forma econômica, né?
ele permite, por exemplo, o cumprimento de prazos e atividades contratadas. Então, será que um sistema que está para ser desenvolvido em 2 anos, em 1 ano, em 6 meses, vai atender, vai conseguir chegar? Né? Assegurar que as áreas importantes da empresa sejam trabalhadas. Então, você não pode fazer um trabalho de auditoria em todas as áreas, você vai ter que priorizar algumas áreas. Então, algumas áreas merecem mais atenção do que outras. Identificar problemas potenciais, né? Então isso é muito importante. Por exemplo, uma política de backup que não está acontecendo, uma estratégia para definir senha fraca, por exemplo, a questão do uso de uma criptografia fraca e coisa do tipo. Identificar a legislação aplicável ao caso. Então a legislação determina, por exemplo, cuidados com os dados sensíveis, a Lei Geral de Proteção de Dados. Será que isso está sendo levado em conta? Então é uma questão para se observar. Estabelecer a natureza, o momento e a extensão dos exames a fazer. Então, que tipo de exame se vai fazer, qual é o momento, né? Não, vamos esperar virar o mês, porque na virada de mês determinado procedimento já foi feito. Né? Vamos verificar os últimos 2 anos, os últimos 5 anos, não, vamos pegar só 6 meses e coisa do tipo. Definir a divisão de tarefas. Normalmente uma auditoria, dependendo da complexidade, ela tem vários especialistas, então você pode fazer essa divisão por afinidade, né? Por competência, ou por etapas, né? Um grupo pode começar, outro grupo vem complementar e coisa do tipo. Facilitar a supervisão e acompanhamento do trabalho, então tem que estar se documentando de forma transparente, de forma profissional, né? Permitir que isso seja acompanhado. Identificar prazo, então estabelecer um cronograma para as tarefas de auditoria que vão ser desenvolvidas. Então são alguns objetivos aqui em cima da auditoria de sistemas. Aí, veja bem, nós vamos nos aproveitar agora, né, apropriar de um trabalho do auditor Márcio Rodrigues Braz, do Tribunal de Contas da União, que fez uma apresentação que eu acho muito interessante e que foca bem em cima das auditorias do Tribunal de Contas na questão da área de TI. Então, por exemplo, ele diz aqui que em 2011 o governo federal gastou 18 bilhões em TI. Então, isso, inclusive, agora, por uma revisão de análise orçamentária, unificaram algumas rubricas e tal. Então, fala-se, por exemplo, de uma média acima de 40 bilhões por ano do governo federal, por exemplo. Né? Então, é por isso que é importante, porque tem vamos dizer assim, um volume de recursos muito grande. Né? Criticidade. Todas as áreas críticas da administração pública dependem de TI. Então, a questão dos sistemas, a complexidade, a interconectividade, né? Interconectividade induz a vulnerabilidade, a ameaças externas, né? Eu vou ter clientes de fora que vão acessar o sistema. Pequenos erros podem produzir grandes danos, né? Então a gente vê aqui e acolá um problema na Receita Federal, um problema no sistema do Enem, um problema no sistema do INSS, a questão do controle de vacinas recentemente, a gente viu. Então tudo isso você poderia evitar se tivesse uma auditoria prévia validando a qualidade desse serviço, desses sistemas. Então aqui eu listei aqui, por exemplo, essa revisão aqui do Ministério da Fazenda, aqui, ó, certo? Mostrando alguns tipos de despesas, né? Natureza de despesa, material de consumo na área de TI, consultoria em TI, manutenção e conservação de equipamentos, locação de equipamentos, servidores, unidade de armazenamento, impressora, telefonia, locação de software, manutenção corretiva, adaptativa e sustentação de software, desenvolvimento, suporte. Então são muitas áreas para você ter uma ideia. Então essa revisão aqui é de 2021 aqui, tendo sido feita pelo Ministério da Fazenda. Por que a fiscalização e tecnologia da informação? Por que fiscalizar? Né? Os gastos são consideráveis, a gente já viu, né? Investido no processamento eletrônico de dados, demandado por auditorias apropriadas. Então essas auditorias devem ser baseadas em sistemas e abranger aspectos tais como planejamento, uso econômico dos equipamentos de informática, alocação de pessoal, com habilidades apropriadas, preferencialmente dentro da administração da organização auditada, prevenção ao mau uso e utilidade da informação produzida. Né? Então isso é uma declaração de Lima, no Peru, sobre os princípios da auditoria de 1977, que ele usa como uma referência aqui o Márcio Braz. Por que a fiscalização? Necessária a incorporação de mecanismos de controle cada vez mais poderosos. Né? Então você tem muito investimento, tem uma importância cada vez maior, então é importante fazer isso aí. Impacto na forma como os entes fiscalizadores exercem suas competências. Né? Então, isso um Tribunal de Contas Estadual, o Tribunal de Contas da União,
dependendo de como eles vão lidar com essa fiscalização, você vai ter mais eficiência ou menos, então isso é importante. Preparação dos entes fiscalizados para enfrentar a auditoria, né? Então, orientação, como se deve proceder. Então, esses órgãos fiscalizadores soltam normas, né? Indicam as NBRs, por exemplo, da linha Família 27.000, as recomendações do COBIT, ITIL e etc. e tal. Necessidade do auditor de conviver com novos conceitos e metodologia. Então, é uma área que você precisa estar se atualizando, precisa estar acompanhando a legislação, as normas, né, para poder estar sempre em dia. Por que ainda a questão da fiscalização? Grande parte dos controles internos de uma organização está embutido em sistemas informatizados, né? Então, esse trabalho da auditoria precisa checar, esses dados estão corretos, esses dados estão compatíveis, né? Então, esses dados estão seguindo a normativa, esses dados são corretos, então tudo isso precisa ser trabalhado. O trabalho de auditoria baseia-se, na maior parte das vezes, em informações oriundas de sistemas informatizados, que servirão de evidência para achados de auditoria. Então, será que esses sistemas estão gerando informações verídicas, verdadeiras, né, corretas? A auditoria de conformidade financeira ou operacional frequentemente requer considerações sobre os controles gerais de TI a depender dos objetivos almejados, uma avaliação dos dados. Então, você vê que é preciso ter um trabalho bem feito para que se obtenha resultados concretos, resultados condizentes com a necessidade. O papel do auditor, né? O que é que o auditor deve fazer? Na avaliação do ambiente, por exemplo, o auditor, para determinar a extensão e o alcance da fiscalização, deve examinar e avaliar o grau de confiabilidade dos controles internos. Então, vai analisar o controle interno, quanto melhor esteja trabalhando, quanto mais correto, menos trabalho vai ter para o fiscal externo. O papel do auditor é auditar as políticas, práticas e procedimentos de controle interno de uma organização, a fim de assegurar que os controles são adequados para se alcançar a missão institucional. Auditoria na área de TI. Os processos de busca de evidências para certificar-se de que os recursos de tecnologia da informação possibilitam que os objetos de negócio sejam alcançados. Então, isso aqui vai checar se está atendendo à necessidade. Então, o sistema que foi projetado para fazer uma determinada coisa, ele está fazendo, né? Uma determinada área está sendo contemplada como deveria, então coisa do tipo. São usados com eficiência e a conformidade com as leis e normas aplicáveis. Então, esses recursos estão sendo usados de acordo com a lei. São adequadamente protegidos para prover informações confiáveis sempre que requerido, a questão da disponibilidade. Então, a questão da segurança da informação está sendo atendida, né? A LGPD e outras questões do tipo. Exemplo de atividades, né? Na auditoria de TI. A estrutura de governança de TI da organização. Como é que ela está estruturada? Ela atende, ela tem o volume de pessoas necessário, ela tem o recurso necessário do ponto de vista financeiro, ela tem os equipamentos e software que precisa. Confiabilidade das informações processadas, então vai fazer testes, saber se, por exemplo, a totalização, se os percentuais estão sendo atendidos e tal. Então, muitas vezes você tem informações falsas sendo geradas por sistema e é preciso checar. A segurança física e lógica da área de TI da organização, então vamos checar as iniciativas, a política de segurança da informação, a gestão de segurança da informação. O correto funcionamento de um sistema computadorizado, então isso é avaliado. A adequação e o correto funcionamento da infraestrutura da área de TI, banco de dados, rede de computadores, etc. Então está conforme manda a norma, conforme manda os preceitos. O desempenho da TI com vista ao atendimento do objetivo do negócio. A TI ajuda a alavancar o processo de negócio ou é um empecilho? A qualidade dos produtos, dos sistemas e dos serviços oferecidos pela TI ao negócio. Então é importante ver se não é um apadrinhado, se é alguém que não tem competência e coisa do tipo. A correta contratação de bens e serviços. Então, esses contratos estão só servindo para desviar, para levar recursos para onde não deveria e coisa do tipo. Então isso é importante. Abordagens. A auditoria de governança de TI, da gestão. Né? Então, será que está seguindo as normas? Será que as coisas estão sendo conduzidas com eficiência, com competência, né? Com a celeridade, com a qualidade desejada? Auditoria de contratações. Então, foram atendidos os objetivos de licitação, a coisa está sendo contratada porque precisa, então checar. Auditoria de segurança da informação. Existe política de backup, existe um plano de continuidade de negócio e outros documentos que ajudam a garantir
Auditoria de dados, esses dados estão corretos, estão sendo armazenados de forma correta, tem backup e coisas do tipo. Auditoria de sistemas, esses sistemas funcionam adequadamente, e outras variações, política de TI, ERP, infraestrutura e tecnologia, etc. Então são exemplos de abordagens. Elaboração de um relatório. Então, ao terminar esse processo de levantamento de dados, é preciso estabelecer um documento, né? Então, para que esse trabalho foi feito, a metodologia, como ele foi executado, os achados, né, os resultados obtidos, as conclusões, avaliações, recomendações e determinações. Então, um documento que tem esse esqueleto aqui, ó, uma estrutura, um resumo, um sumário, uma introdução, achados, situação encontrada, critérios, evidências, causas, efeitos, encaminhamentos, outros fatos, conclusão, proposta de encaminhamento, anexo, se for o caso. Então, um exemplo aqui dessa apresentação de Márcio Braz do TCU. Nesse levantamento de evidências, né, a gente tem fases aí, como a coleta, o exame, a análise dos resultados obtidos para poder levar a esse relatório que nós precisamos aí. Nesse levantamento você vai usar de requisito de perícia, né, para reconstruir eventos passados, para verificar o histórico de usuário, a questão das conexões e outras coisas do tipo. Que usuários acessaram, qual foi o padrão de uso de uma conta, né, a conta que usou fora de horário, que usou de um local que normalmente não é usual e coisa do tipo. Então, nesse levantamento de evidência, você vai verificar, por exemplo, o nome de usuário, o terminal que usou, hora e início de sessão, quantidade de uso de CPU, quais são as linhas de comando, né, os estados dos processos, comandos executados por um processo específico, quais comandos dentro de uma sessão. Então, são exemplos de levantamento de evidência que se vai checar, né? Reconstrução de um histórico de conexões e de roteamento e coisa do tipo, arquivo de log. Então, se pode usar uma série de informações que os sistemas nos dão, como, por exemplo, a data de modificação de um arquivo, a data de acesso, né, a hora de troca, data de troca e coisa do tipo. Sistemas como Unix, como o Windows Server e tal, permite que a gente veja questões desse tipo, né? Então, por exemplo, o comando find tem várias opções que permite checar, por exemplo, encontrar arquivos do root, encontrar, por exemplo, arquivos por nome de login e coisa do tipo e tal. Então tem várias possibilidades que se pode permitir gerar. Você pode também colocar um network sniffing, por exemplo, para detectar tráfego na rede e tal, configurar com a anuência, se for auditoria externa, do pessoal de auditoria interna e da tecnologia da empresa que está sendo auditada. Aqui um exemplo de um relatório de auditoria mostrando, por exemplo, uma varredura de porta que foi iniciada numa hora tal, depois a quantidade de pacotes, etc., para chegar a que de fato a máquina foi invadida. Então, um exemplo de um trecho de relatório de um processo de auditoria, né? Então, aquele parecer da auditoria ele pode ser com ressalva ou sem ressalva, pode ser adverso, dizendo que não houve nada, ou a negativa de parecer. Então, são exemplos de pareceres de auditoria aí. Para fechar, então, um exemplo de uma questão do ENAD aqui, ó, de sistema de informação. Na auditoria externa independente, contratada por uma empresa para verificar o plano de contingência e recuperação do desastre, é necessário analisar. Então, ele bota aqui 5 alternativas. Os sistemas de backup e a facilidade de recuperação dos dados, os registros de tentativa de violação de segurança nos sistemas, os pontos de vulnerabilidade na rede de computador da empresa, a documentação dos sistemas de informação da empresa e sua utilidade para os usuários, os mecanismos de monitoramento dos sistemas de informação que permitem identificar problemas de desempenho. Então veja, do ponto de vista do plano de contingência, você tem que voltar à operação normal. Então a opção onde se tem aqui o que se deve fazer com mais, vamos dizer assim, prioridade aqui são as políticas de backup e os sistemas de backup. Porque não adianta de nada eu ter um backup se eu vou precisar recuperar esse backup para voltar à operação normal e não conseguir. Então a resposta correta aqui vai estar na letra A, né? Resposta para essa questão 29 do ENAD de Sistema de Informação 2014. Então eu espero que você tenha entendido, tenha sido útil, né? Queria que você se inscrevesse aí no canal, que você curtisse o vídeo e que recomendasse para alguém que está estudando o tema de auditoria na área de segurança da informação. No mais, meu abraço e até a próxima.